Olá, meus concurseiros e minhas concurseiras. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Vamos aqui para mais uma videoaula e vamos hoje trabalhar o conceito da significação contextual das palavras, ou seja, nós vamos mexer com um pouco, né, da ortografia relacionado à semântica, né? Então, vamos entender principalmente ou inicialmente que quando nós falamos de ortografia, nós estamos falando da escrita correta das palavras. E quando nós falamos na semântica, é o quê? A questão do significado, ou seja, o sentido e a interpretação de uma palavra dentro de um determinado contexto, tá? Então, nunca esqueçam isso, vocês que irão prestar, né, concursos. Toda palavra tem mais de um sentido, tá? Aí depende do texto que ela está inserido ou da situação em que ela está inserida, tá? Então, o exemplo que a gente tem aqui, apesar de um pouquinho exagerado, mas olha como nessa charge que vocês estão vendo aí na tela, a palavra mesada tem dois sentidos diferentes. Então, no primeiro, a gente entende, ó, pai, eu quero uma mesada. O que que o pai entende? Vamos sempre lembrar, ou até mesmo que você, leitor, lembra lá das nossas aulas de interpretação de texto. Você automaticamente pensa em mesada, teu dinheiro, ou tua ideia, desculpa, vem de mês, né? E soma-se o que eu iria falar, dinheiro. Então, é o que o pai entende, ó, dinheiro do mês. O filho retruca, não, eu quero uma mesada, porque pro filho é a ideia de mesa, de jogar uma mesa, uma mesada, uma cadeirada, né? Esse ada no sentido de direcionamento. Aí vem a ideia absurda da última tirinha, lembra que a gente comentou sobre isso nos vários tipos de texto, que quando a gente fala em tirinhas, a penúltima e a última imagem sugerem um caminho diferente. Aí vem o conceito da ironia. Então, o pai realmente joga a mesada para a alegria do filho. Repara as duas diferenças. Então, isso é o campo semântico, né? A palavra tem vários sentidos. E é isso que nós vamos trabalhar hoje, é isso que nós vamos mostrar para vocês, tá? Então, nós vamos trabalhar todo o conceito dessa ideia. Então, passamos agora para entender o que que nós vamos mexer nesse conceito semântico. Então, nós vamos trabalhar aqui com esses efeitos de sentido. Então, nós temos aqui a questão dos efeitos sinônimos, antônimos, homônimos, essa palavra é chata para falar, parônimos, polissêmicos, hiper e hiponôminos e conotação e denotação. Então, quando a gente fala sobre efeitos de sentidos que uma palavra pode ter dentro de um contexto, dentro de um texto, dentro de uma situação, ela pode versar por todo esse campo aqui, tá? Então, aí para vocês entenderem, ó, vamos lá então, ó. Quando a gente fala desse processo, ó, basicamente o que que acontece, ó? O que que é os conceitos sinônimos? Então, são palavras que têm sentido igual ou semelhante. Então, a sinonímia, os efeitos sinônimos é isso. Então, as palavras são iguais. Opa, deixa eu apagar com a borracha aqui, que saiu errado, ó. Iguais, aqui é meu mouse que está fazendo, ó. Iguais ou semelhantes, tá? Esse acaba sendo os efeitos sinônimos. Então, exemplo lá, bondoso, similar a caridoso, distante, aqui é meu mouse, tá? Afastado, cômico, engraçado. Vocês que irão prestar concursos, toma muito cuidado com isso. Não existe a ideia de sinônimo perfeito, tá?
O sinônimo perfeito, ele não existe, tá? O que acontece nesses casos? A gente procura a palavra mais próxima, o significado mais semelhante, igual não tem. Vamos dar um exemplo. Ah, o menino saiu da rua. Então, você tem a palavra menino. Ó, é o meu mouse que está fazendo a letra ficar feia, tá? Deixa eu tentar inverter aqui, ó. Então, pronto, ó. O menino. Eu vou e troco o menino por garoto. Beleza. A ideia até se mantém bem parecida. Vou e troco por guri. Ó. Ou troco por ele, tá? Posso começar por ele. Garoto, ele. Beleza. Você já repara que menino, quando você fala menino, você já pensa em criança. A ideia te vem criança. Quando você fala garoto, essa ideia de criança se mantém, mas ela se expande um pouco assim para um adolescente. Olha como é que já não está tão igual. Você fala ele já some a ideia da criança. Pode ser várias coisas. Eu falo guri, piorou. Ué, professor, por que guri piorou? Porque a ideia de guri pode estar ligado a uma ideia regionalista, assim como você falar pivete. Pivete já tem uma coisa meio de malandragem, meio de moleque de rua, algo próximo a malandro, tá? Então você repara que eu vou trocando, porque é aquilo que a gente convenciona, não é assunto do concurso de vocês, não é assunto de concurso, mas é aquela ideia da palavra como diálogo, como um lado social, as palavras terem essa presunção de uma ideia. Então, eu falo guri, eu estou regionalizando. Eu falo pivete, eu já estou jogando nele uma ideia de malandro, de garoto de rua, então, mas por uma palavra que é menino, que é garoto. Então, esse é o problema, não existe sinônimo perfeito. O concurso de vocês, e vocês verão na lista de exercício, pode cobrar esse aspecto. Palavras antônimas, ou seja, se o se a palavra sinônima é relação de semelhança, o antônimo, como o próprio nome já diz, vai trabalhar com os opostos. Então, ele é o jogo dos opostos. Então, acontece as ideias que são contrárias. Então, bondoso, que a gente citou ali, vira maldoso. Bom vira ruim. Economizar, gastar. Dia, noite, claro, escuro. Tá? Então, essa é a primeira, os primeiros efeitos sentidos e até os mais fáceis que a gente pode pontuar para vocês, tá? Além disso, nós temos agora uma coisinha que é meio xaropinho, tá? Que são as palavras homônimas. O que são essas palavras homônimas? Elas são palavras que pode acontecer, né, em grupo de dois ou mais, que embora possam ter significados diferentes, a estrutura da escrita e da fala é similar. Então, eu tenho sentidos múltiplos, mas estruturas muito parecidas. Aí nós temos as homógrafas dentro da homonímia, tá? Dentro das homônimas, eu tenho as homógrafas, as homófonas e as perfeitas, tá dentro. Então, o que são a homonímia homógrafa? Palavra igual na escrita, mas diferente na pronúncia. Então, gosto, tá? De gosto, tá? Tenho gosto por morango. Substantivo, nome. Eu gosto de você. O primeiro o é fechado. Presta atenção, toma cuidado no concurso, tá? Como, não é que é? Como se o timbre fosse fechado, de circunflexo. Gosto. O segundo o é aberto. Gosto. Eu gosto de você. Os comuns, como a gente citou numa aula, os concertos, ó. Concerto com S, de arrumar, tá? Substantivo, né? O aparelho foi levado para o concerto. E concerto, tá? Que é o ato de consertar, tá? Então, né? O professor conserta a música, concerto o alto-falante. Então, você vê que é a mesma ideia. O primeiro E é fechado, o segundo E é aberto. Então, a escrita é igual, mas a pronúncia se torna diferente. Aí, as homófonas
as pronúncias vão ser iguais, a escrita que vai ser diferente. Aí tem o sela com C, que é substantivo, né? Então, a sela que vai no cavalo. Eu tenho sela com S, que é o ato de selar, colocar selo, né? Então, eu vou selar, coloco selo, né? A sessão com dois S, que é o intervalo, que é uma reunião, por exemplo, aqui a famosa sessão de cinema. Oh, desculpa, falei errado. Vamos voltando. Sessão com C e dois S's, que é o ato de ceder, né? Fazer a cessão dos direitos autorais. Ceder é deixar acontecer, tá? E cessão, que eu olhei primeiro aqui, acabei falando para ele, ó. O cessão com dois S's e S inicial, que é os intervalos, é a sessão de cinema, tá? Então, vocês repararam, ó, e ainda tem, né, aquele secção, né, que é a divisão, por exemplo, sessão de esportes, zona eleitoral, sessão que você vota, né? Sessão eleitoral. Então, vocês repararam, a sessão, ela é igual no ato de falar, só que uma tem C, dois S, ceder. Outra tem S, dois S, reunião. Outra tem S, cedilha, divisão de alguma coisa. Isso acontece com sessão, acontece com os porquês, tá? Então, as escritas são iguais, mas os sentidos são diferentes. E as perfeitas, aí é quando junta os dois, tá? Ela vai ser igual na pronúncia ou na escrita. Esse, ó, cai em concurso, meus queridos e minhas queridas. Esse é o que a gente brinca nas aulas, o que dói. Por quê? Porque como a escrita e a pronúncia é igual, o que vai diferenciar? O texto, o concurso. Então, aquela ideia, cura verbo, cura substantivo. Tá? O ato de curar é a cura ecumênica. Cedo, verbo, manhã, cedo, ceder, eu cedo, e cedo, advérbio. Então, entendeu? Ó, tipo, esse cedo, advérbio, amanhã, cedo, eu te ligo. Esse cedo, verbo, né? Eu cedo, né, meus direitos para você. Reparou? Não tem cedo e cedo. É tudo E com timbre fechado. Então, as homonímias são palavras que o sentido pode ser diferente, mas a escrita não se mantém. A exceção, como vocês viram, é essa última, que aí sim vai ser o sentido e a palavra igual, tá? Então, meus queridos, e lembrando, ó, você está aí escutando, vendo, fechando o nosso ciclo de estudos, né? Minhas fofuletes que vão prestar para professores. Ai, isso cai. Cai. Mas assim, como a gente mencionou nas aulas presenciais, vocês vão muito ali, regência, concordância e interpretação. Então, assim, pode ser que o concurso de vocês não tenha nenhuma questão disso, mas lá na interpretação de texto, eles podem cobrar uma dessas, tá? Então não é uma coisa assim, impossível não cair e impossível cair. Ela pode sim aparecer sem problema nenhum, tá? Dado isso, a gente passa agora, deixa eu só colocar certinho, para as parônimas e para as polissêmicas, tá? O que são, ou o que é essa ideia de palavras que são parônimas, tá? Ela é o quê? Duas ou mais palavras que possuem significados diferentes, porém semelhantes na pronúncia e na escrita. Ou seja, elas são parônimos. Nós tivemos, e vocês vão lembrar, uma aula de ortografia. Lembra que na aula de ortografia, que foi uma aula até chata, que foi maçante, que a gente bateu bastante? A gente comentou ali o E e o I, o X e o CH. É um pouco disso, tá? Então, por exemplo, eu tenho aquela ideia de emigrar e imigrar, ó, são dois sentidos diferentes, né? Imigrantes e emigrantes, né? O ingresso e o egresso, né? Então, o ingresso é aquilo que você compra para entrar, o egresso é aquilo que sai, né? A questão do cavaleiro, né? Quem monta cavalos, cavalheiros, pessoas que são cultas ou que são, né? Têm bons costumes. O comprimento,
de cumprimentar alguém, e o cumprimento, que é a distância. Então, vocês estão reparando? Troca um O por um E, troca um U pelo O, troca um L por LH, troca-se uma letra ou outra, e aí o sentido muda-se completamente, tá? Então, a gente falou bastante disso na aula de ortografia, tá? A ideia da polissemia, ela é uma ideia que, tipo assim, como a gente vai falar? Não é uma coisa absurda, porque como a gente falou lá no começo da nossa gravação, toda palavra tem mais de um sentido. Se toda palavra tem mais de um sentido, a polissemia é você ver esse sentido diferente, tá? Então, essa capacidade da palavra adquirir vários sentidos em estruturas diferenciadas. Lembra que a gente comentou isso também nas nossas aulas, quando nós estávamos começando a falar da gramática? Isso é uma característica da língua portuguesa. A língua portuguesa é uma língua contextual, situacional, ela não é uma língua pronta. Então, a gente consegue adequar a linguagem ao momento que a gente está falando, né? Eu poderia aqui começar muito bem, vamos pensar. Eu estou fazendo uma gravação de aula para futuros professores, porque lembra vocês, profetizando, orando, que vocês vão passar no concurso. Então, eu poderia aqui, por obséquio, né? Licença para adentrar no recinto materno, paterno, do lar, né? Do ambiente amoroso onde você está residindo. Eu poderia dar esse exagerado. Assim como se de repente eu fosse fazer uma aula para advogados, eu dizia, dado adjunto jurídico, né? Começamos agora a ministrar nossos prelos educacionais, ou seja, eu consigo fazer essa adequação da linguagem para cada público, para cada situação. Vocês percebem que aqui, quando a gente está gravando, é um tipo de professor, na aula até outro, porque aí existe o presencial, a distância, existe tal. Então, a gente consegue fazer isso. Então, por que a gente faz isso? Porque a palavra ela admite vários aspectos. Então, por exemplo, ó, a palavra mão. Olha que interessante, ó, mão é parte do corpo humano. Mas fala assim, ó, higienize bem as mãos. Beleza, eu estou usando ela no sentido que seria o sentido usual, que todo mundo usaria, o sentido que está lá no dicionário. Aí embaixo fala assim, ó, ele abriu mão dos seus direitos. Tá? Ó, esse abriu mão é desistir. Ele abriu mão da guarda, ele abriu mão do dinheiro. Ele abriu a mão, aquela ideia, ó, deixou acontecer. Então, vocês separaram? Essa é a ideia. Então, toda palavra você fala manga, pode ser manga, fruta de camiseta, ou pode ser manga, pedaço de camiseta, pode ser manga, fruta. Tá? Então, vocês separaram. Então, toda palavra na língua portuguesa, ela possui esse conceito polissêmico. Tá? Aqui não é nada inventado, tá? Não é nada tipo assim, o concurso vai cobrar. É que quando vocês for lerem o texto, vocês vão ter que reparar que algumas vezes os seus autores usam uma palavra com um sentido que não é aquele que está necessariamente no dicionário, sentido um pouco mais particular, tá? Então, a polissemia é essa capacidade que a língua portuguesa tem de colocar nas suas palavras ela com mais de um sentido. Aí nós vamos agora para o fechamento das nossas aulas, vamos entrar agora no hiperônimo e no hipônimo. Então, o que acontece? Essa teoria é um pouquinho complicada nas suas áreas teóricas. Na prática, ela é fácil. O hiperônimo é a palavra que pertence a um grupo, mas ela é mais abrangente. Por exemplo, eu falo flor. Ela é o hiperônimo. Por quê? Porque da flor eu tenho vários tipos de flores. Margarida, rosa, violeta, jasmim. Quando eu falo corpo humano é maior, aí eu tenho mão, braço, perna, tal. Quando eu falo fruta é o hiper. Por quê? Porque eu tenho mamão, morango, melancia. Aí você fala, professor, eu entendi. Então, o hiper é o maior. É como se ela fosse a palavra original. As que vão derivar dela, né, são as primitivas. E essas palavras assim primitivas, essas palavras, desculpa, primitiva, derivadas, essas palavras derivadas, o que elas são chamadas? Os hipônimos, tá?
Então, ela é mais restrito, tá? Flor é genérico, é como se fosse genérico e específico. O hiperônimo é o genérico. Quando eu falo flor, beleza. O hipônimo é quando eu dou um tipo de flor, rosa, tá? Então, separa isso. Por que que é bom vocês saberem isso, meus amigos e minhas amadas? Por que que é bom saber isso? Hora de fazer texto. Então, às vezes, você vai fazer, por exemplo, o resumo, vocês que irão passar no concurso. A hora que você for pegar seus peleguinhos, suas peleguinhas, seus aluninhos, trabalhar resumo, fazer sintetizar as ideias, resumir, tá? Isso fica muito claro, por exemplo, aqui, ó, quando a gente vai trabalhar a tabela. Ó, olha que interessante, ó, hiperônimo, esporte. O que que é os hipônimos? Os tipos de esporte. Então, ó, esporte, é o genérico. O que que eu tenho de hipônimo? Natação, judô, futebol, basquete, vôlei, vai embora. Mesma coisa. Ó, eu tenho órgão, no sentido de corpo humano. O que que eu tenho os hipônimos? Fígado, pulmão, coração, baço, e assim vai indo. Tá? Não sei nem se baço é, eu falei, né? A gente já não estuda mais esses assuntos, mas só para vocês entenderem, tá? E o último conteúdo, ou o último efeito de sentido, que basicamente, de uma certa forma, sintetiza tudo ou acaba resumindo tudo, é a questão da conotação e da denotação, tá? E isso daqui é comum em concursos, tá? Ele acaba sendo que é mais comum, vamos assim dizer. Vamos pensar o seguinte, ó, na conotação, quando a gente fala em conotação, a palavra é empregada no sentido diferente do original. É aquele sentido mais autoral, mais do autor, tá? Então, repara, ó, uma dica para vocês que vão prestar concurso, ó, começa com C, uma ideia mais de, ó, de contexto, ó, tá? Então, por exemplo, ó, ele tem um coração de pedra. Não significa, quando eu falo isso daqui, ó, por exemplo, vocês, lá nas aulas presenciais, professor, deixa eu ir no banheiro. Não. Professor, deixa eu ir no banheiro. Não. Aí, professor, você não tem coração? Teu coração é de pedra? Meu coração não é de pedra. Mas o que que você está querendo dizer com isso? Que eu tenho um coração duro, tá? Que eu tenho um coração que não tem empatia pelo outro. Às vezes está louca ou louco para ir no banheiro e o professor não deixa. Ai, professor, eu fui mal na tua matéria. Eu precisaria só de um pouquinho para arredondar. Ai, de quanto você precisa? Ah, professor, de 3,9 para 9. Não vou fazer isso. Ai, professor, doeu. Você tem um coração de pedra. Entendeu? Então, tipo assim, não é o coração ali, não é coração, não é o sentido de parte do corpo humano, é a atuação, você não tem empatia pelo outro. Na denotação, olha o denotação, porque vem do dicionário, então lembra, ó, conotação, contexto, situação pessoal. Vocês podem até começar na prova e anotar isso. Conotação, contexto pessoal. Denotação, dicionário geral. Lembra lá dos conceitos polissêmicos, tá? E agora dos hiper e dos hipônimos, tá? Então lá, ó, quando a gente fala o sentido literal. Então olha aqui, ó, você tem aqui, ó, ela tem pedras nos rins. Aqui é pedra mesmo, é pedrinha, tá? Você reparou, ó, coração aqui não é coração e pedra também tá no sentido, ó, tanto coração quanto pedra aqui está no sentido conotativo. Coração aqui é sentido de empatia. Pedra é no sentido de duro, de você não se deixar levar por nada. Aqui, quando fala pedra, é pedrinha mesmo. Tá? São pequenas pedras, tem pedras no rim. Então, reparou? Só acontece. Esse segundo aqui é o sentido dicionário. Você vai ao dicionário? Pedra, né? Pequenos objetos pedregulhos. Vai no sentido pessoal? Pega o conceito de pedra, dureza, duro, joga para sentimentos ou atitudes humanas, tá? Detalhe, assim como a gente citou lá na questão da polissemia, toda palavra tem conotação e denotação. Na verdade, assim, para vocês entenderem e ficar uma coisa lógica,
nós só temos a língua portuguesa como com palavras polissêmicas porque nós temos a conotação e a denotação, tá? Ou seja, são 3 pontos que se ligam muito, tá? Então, as palavras na língua portuguesa se tornam polissêmicas porque nós temos a conotação, que é o pegar uma palavra e jogar ela em outro sentido, tá? Então, por exemplo, assim, eu falo a, a correntinha do braço quebrou. Então, quando a gente fala em correntinha, a primeira coisa que vem na cabeça é correntinha de pescoço, é correntinha de braço, é um artefato, um objeto. Beleza, então você pensa em corrente, você fala, correntinha, a corrente quebrou, né? Aí quando eu vou a água corrente pelo rio abaixo, esse corrente já não tem mais essa ideia de elos, é a água que corre. Então, num eu fiz conotação, no outro eu fiz denotação. Então, a correntinha do pescoço, a corrente, ali é denotação, dicionário. Água corrente já é conotação. Quando eu falo assim, ali está verde de fome, não, nossa senhora, tá passando até mal lá, tá ficando azul de fome, verde de fome. Não é que a pessoa tá ficando coloração de Hulk ou de Capitão América. É porque eu tô querendo dizer que ele tá quase passando mal. Pronto, ó. Peguei verde e azul, que são cores, denotação dicionário, e joguei para uma pessoa como se ela tivesse dando a ideia de passar mal, tá? Meus queridos, minhas queridas, esse era o conteúdo que faltava para vocês que vão prestar, né, o concurso público, com a banca Unialfa. Aí, né, dando assim boa sorte para vocês e brincando, né, que eu espero nunca mais vê-las e vê-los, porque se isso acontecer é sinal que vocês passaram, pode ficar na cabeça de vocês. Professor, a Unialfa tem costume de cobrar esse conteúdo? Tem. É parte da linha de questões deles. Só que assim, às vezes subentendido. Então, por exemplo, como assim, professor subentendido? A pergunta é de interpretação de texto, mas você vai precisar usar a conotação e denotação para resolver o exercício. Você vai precisar entender a polissemia das palavras ali no texto para você resolver. Então, às vezes, não é necessariamente que a pergunta vai ser sobre denotação e conotação, a pergunta vai ser sobre sinônimos e antônimos, mas é que você vai precisar usar desses elementos para resolver uma questão, tá? Então, dado isso explicado, minhas queridas, meus queridos, como a gente falou lá no começo da nossa gravação, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, e nos não, vamos ser honestos, não nos encontramos, porque se isso acontecer, é sinal que vocês passaram. Mas, como são poucas vagas para muitas pessoas, saibam que as portas da nossa escola sempre estarão abertas para vocês para os próximos cursos, caso assim for necessário, tá? Beijos e abraços, bons estudos, boa prova. Lembra de seguir aquilo que a gente falou e a gente comentou. Respira, resolve as questões com calma, né? Leia o texto 3 vezes, não tenha pressa de entregar a prova. A mente cansou, levanta a mão, chama o fiscal, toma uma água, toma um ar e volta. Resolva o máximo que vocês consigam com a mente sã, no sentido dela estar organizada, tá? Sem pressa, tá? Então, boa sorte a todos os concurseiros. Espero que vocês irão, né? Vocês estudaram. Espero que vocês consigam a vaga do curso que vocês querem, almejam e desejam. Beijos, abraços e até, para alguns, que vai ser muito pouco, até um próximo curso. Por o restante, boa sorte na profissão de vocês. Tchau, tchau, gente!